Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos trouxeram a sua Bíblia Sagrada? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, 17. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 15, melhor dizendo, verso de número 21. Enquanto você localiza o texto, eu quero aqui louvar a Deus pela vida do nosso líder espiritual, apóstolo Valdivino. Que Deus venha revigorar a força e a saúde do homem de Deus, que por esta viagem deixou um pouco debilitado, mas ele está na mão do Deus Todo-Poderoso. Com certeza Deus está neste momento reavivando as forças do homem de Deus. Deus abençoe o anjo desta casa, pastor Diego Pacola, meu amigo. Ele tirou o bigode, irmão. Tá bonito, rapaz. Tava chique. Deus abençoe, pastor. É um prazer estar aqui. Deus abençoe sua esposa, os pregadores da retaguarda, meu amigo pastor Rogério que está lá atrás. Deus abençoe. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 15, verso 21. Quantos acharam a referência da Bíblia, diz amém. Amém. Marcos 15, 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, ao que levasse a cruz, e levaram no lugar do Gólgata, que se traduz lugar da caveira, e deram-lhe de beber o vinho com mirra, mas ele não tomou. Verso 24. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele a sorte, para saber o que cada um levaria. Por favor, tome o assento, adorando, magnificando o nome do nosso Deus que vive e que reina para sempre. Queridos irmãos, este texto que a princípio nós tomamos como uso de leitura bíblica nesta noite, ele está inserido dentro do Novo Testamento. E os senhores sabem que este livro, por ele estar inserido dentro do Novo Testamento, ele está também inserido dentro do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho, ela deve ser citada de uma forma singular. Evangelhos, alguns tratam por considerar que tem 3 e 4 livros dentro do Novo Testamento, mais conhecido como 4 livros que estão inseridos dentro do Evangelho de Jesus. Alguns citam evangelhos por esta citação de 4 livros está dentro deste Evangelho. Mas é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Não são evangelhos segundo escreveu Mateus, ou melhor, não é evangelho de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas e nem de João, até porque eles não tiveram o evangelho, viveram no evangelho. O evangelho é de Jesus, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João.
E dentre os 4 livros que está inserido dentro do Novo Testamento, nós vamos encontrar 3 livros que se destaca como livros sinóticos. A expressão da palavra sinóticos, ela está no plural, porque trata a respeito de 3 livros: Mateus, Marcos e Lucas. E a expressão do significado da palavra sinóticos significa livros que repetem textos bíblicos dentro do Novo Testamento. É por isso que os senhores vão encontrar passagens paralelas, repetidas dentro desses 3 livros: Mateus, Marcos e Lucas. É por isso que os senhores encontram 2 curas do cego de Jericó, uma escrita por Marcos e a outra citada por Lucas. É por isso que os senhores encontram 2 pescas, uma milagrosa e a outra pesca maravilhosa. Os senhores percebem que são os 3 livros sinóticos repetindo textos bíblicos dentro do Novo Testamento. Embora dentre os 3 livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos encontrar o livro mais conhecido como o livro detalhista, que é o livro escrito pelo escritor Lucas. Lucas foi estudado na medicina. Além de ser formado em medicina, ele também foi médico particular do apóstolo São Paulo. Ele constata a morte de Eutico quando o mesmo cai da janela. Quando o apóstolo Paulo está pregando, Eutico cai. Lucas, como médico, examina Eutico e constata a morte dele. Paulo então ora, e a Bíblia diz então que Eutico ressuscita. A conversão de Lucas começa a partir da ressurreição deste Eutico que caiu da janela quando Paulo pregava. Então percebe que Lucas é o mais detalhista, porque o mesmo vai trazer com a profundidade, não tão somente a respeito do apóstolo São Paulo, mas também vai trazer com a profundidade a respeito do ministério cristocêntrico, do ministério messiânico de Jesus Cristo aqui na terra. Lucas é o que mais vai catalogar quando se trata a respeito do Cristo ressurreto. Os senhores vão perceber que Mateus andou com Jesus, Marcos já esteve com ele, até João deitou no ombro de Jesus, no peito de Jesus, e foi chamado pelo próprio Jesus de meu amigo. Lucas não teve nenhum destes privilégios, mas Lucas é conhecido como detalhista, porque Lucas aprofundou, Lucas cavou em falar a respeito do ministério de Jesus. Embora Lucas acreditou no que Mateus, Marcos e João escrevera, mas Lucas vai romper o protocolo, quebrar o protocolo e trazer com mais a profundidade a respeito do Cristo ressurreto. Até parece que eu vejo que Lucas se enquadra naquilo que Oséias escreveu no capítulo de número 6, quando ele destaca 3 pontos importantíssimos, dizendo: andamos, prossigamos e em conhecer ao Senhor Jesus. Esses 3 pontos é importantíssimo para quem quer ter uma profundidade maior com Cristo: continuar andando, prosseguir andando e continuar conhecendo ao Cristo ressurreto. O problema da geração é de pensar que Cristo é uma caixinha pequena e limita o poder dele até onde ele quer. Cristo não é uma caixinha pequena, mas ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais você pede, mais você recebe. Quanto mais você busca, mais você encontra. Quanto mais você bate, mais se abre. Ele não é um Deus que está preso numa caixinha,
aonde o homem coloca limite no poder dele. Lucas descobre isto, que ele é uma fonte inesgotável. Ele não é um poço, ele é uma fonte. Ele mesmo se colocou de pé no último dia da festa e gritou dizendo: se alguém tem sede, vinde a mim e beba, porque eu sou a fonte que jorra para a vida eterna, e aquele que beber desta água jamais tornará a ter sede. É um conhecimento fora do normal. E Lucas é detalhista por saber desses detalhes, mas percebe que dentre os 3 livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Lucas como detalhista, o livro de Marcos está tratando a respeito da história de um homem chamado Simão. O nome Cirene não é o sobrenome deste homem. O nome Cirene identifica da onde ele está vindo. E ele está vindo de uma cidade do norte da África chamada Cirene. E quem morava nesta região, segundo a cultura judaica, vai dizer que nesta região do norte da África, dentro desta pequena cidade chamada Cirene, haviam homens e mulheres com a pele um pouco mais escura, mais conhecido como negros, porque são do norte da África. E havia dentro da cultura judaica 3 tipos de festas que era comemorada pelo povo judeu. A primeira festa é a festa do Pentecoste, que cumpriu em Atos dos Apóstolos capítulo 2. A segunda festa, mais conhecida como a festa das cabanas, ou a festa do tabernáculo. A terceira festa era conhecida como a festa do Cordeiro Pascual, que de ano em ano os judeus iam até Jerusalém no templo para comemorar a festa do Cordeiro Pascual. E quando chegava na época da festa do Cordeiro Pascual, os seus homens, o líder da casa, o homem que era o cabeça da família, saía com uma veste branca. Se a sua viagem fosse longa, ele saía com uma veste branca, guardada para que fosse protegida, que não sujasse. Quando chegasse mais próximo de Jerusalém, que daria acesso ao templo, então ele colocava as suas vestes brancas. Ele ia entrar dentro do templo. O sumo sacerdote iria pegar uma esponja chamada isopor, que está registrado no livro de Salmos. Então ele pegava o cordeiro, o sacerdote, imolava o seu pescoço, derramava o sangue dele, do animal, puxando ele pelas pernas traseiras, e o seu pescoço deitado no chão. O sacerdote pegava o cordeiro e arrastava ele em volta do altar, e o sangue do cordeiro era derramado em volta do altar. Ele pegava esta esponja chamada isopor e colocava sobre o sangue do animal. Segundo a história, ele rodava em sentido horário esta esponja, e os negros que vinham do norte da África, tanto os brancos como os negros que vinham do norte da África, como vinha também de outras cidades, e entravam dentro do templo. E quando ele rodava o sacerdote a esponja, nem que fosse um pingo da gota daquele animal, do cordeiro que fora imolado, que pingasse nas vestes brancas de alguém, quando mesmo voltava para a sua casa, ele voltava comemorando, porque uma gota do sangue do animal que era lançada pelo sumo sacerdote, ele voltava para casa dizendo: Deus perdoou a minha casa e também toda a minha família. E a Bíblia diz que este homem sai de Cirene, ele vem pelos campos andando, e parece que eu vejo que ele guarda as suas vestes, porque o trajeto do mesmo é longo. Ele guarda as suas vestes numa espécie de um saco de pano, e quando ele chega próximo às vias dolorosas de Jerusalém, a Bíblia diz que ele coloca as suas vestes. Eu penso que ele coloca as suas vestes, e quando ele vai indo em direção do templo, para apenas pegar um pingo da gota do sangue do animal que for imolado, na primeira instância,
quando ele está entrando na via dolorosa de Jerusalém, ele se depara a um cordeiro imaculado, que não tem pecado, que está carregando uma cruz, e ele vem com aquela cruz pesada. Jesus vem ensanguentado, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e quando ele vem vindo, os soldados romanos vêm atrás do cordeiro, dando chicotadas nele talvez dizendo: vai, tu não é o rei dos judeus, vai, carregue a cruz. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, o cordeiro cai com a sua cruz pesada. Quando ele cai com sua cruz pesada, não suportando o peso daquela cruz, que segundo a história, ela portava um peso de 70 quilos mais ou menos, aquela cruz que não era para ele, aquela cruz que era para Barrabás, porque a cruz de alguém que estava condenado à morte de cruz, ela já vinha com a perfuração dos seus furos das mãos e dos pés, todas na medida exata. É por isso que o salmista Davi escreveu dizendo: esticaram o nosso mestre, porque quando os soldados romanos pregaram um lado da mão do cordeiro, do filho de Deus de um lado, o outro lado a perfuração não deu, então eles puxaram o corpo do mestre, esticando o seu braço, para que o prego então perfurasse a sua outra mão. O salmista Davi escreveu certo quando escreveu isso, porque a cruz que Jesus estava carregando, a medida dela era a nossa medida, não era para ele, mas ele está carregando a cruz. E a Bíblia diz, senhores, que quando Jesus cai, quando ele cai ensanguentado, a Bíblia diz que os soldados romanos vê aquele moço negro com uma veste branca, e na primeira instância a Bíblia diz que os soldados romanos olhou para aquele homem chamado Simão e disseram assim para ele: ajude-o a levantar a cruz e a carregar esta cruz. Na primeira instância, segundo a Bíblia, foi uma obrigação que os soldados romanos deram para Simão, mas parece que eu vejo que quando Simão abaixa para ajudar aquele homem a levantar a cruz, quando ele olha no olhar daquele homem, ele vê um olhar de humildade. Quando ele olha para o olhar daquele homem, Jesus Cristo de Nazaré, ele vê um olhar de ternura, um olhar de compaixão, um olhar de alguém inocente, um olhar de alguém que não abria sua boca, um olhar de alguém que não fez mal algum a ninguém. E quando ele olha, eu penso que ele começa a relembrar as histórias e as profecias que os profetas profetizaram, que um cordeiro viria e como ovelha muda ele seria levado ao matadouro e também não abriria sua boca. Quando ele olha para aquele homem, certamente ele vê o cordeiro vivo que desceu do céu, que está carregando aquela cruz, e aquilo que na primeira instância era uma obrigação para Simão, agora está sendo um privilégio. Quando ele olha no olhar daquele homem, e aquele homem olha no olhar de Simão, eu penso que Jesus olha na profundidade do olhar de Simão Cirineu, e eu penso que Jesus vê dentro do olhar daquele homem um olhar de alguém que veio lá do norte da África com as vestes brancas para uma festa em Jerusalém, que era a festa do Cordeiro Pascual, e ele olhava no olhar de Simão, e eu penso que Jesus via, ele veio só para entrar no templo, para pegar nem que for uma gota do sangue do Cordeiro no templo, para voltar para sua casa dizendo que seus pecados da sua casa foi perdoado. E eu penso que Jesus olha no olhar dele, e eu penso que Jesus dizia, ele pensa que daqui ele não sai mais, mas mal sabe ele que o cordeiro que ele está ajudando a levantar a cruz, e o sangue que corre nas vestes minha vai tocar na veste dele agora. Ele esperava o sangue do animal, mas o sangue que está tocando nele neste dia na via dolorosa é o sangue do cordeiro vivo que desceu do céu, desceu na terra. E a Bíblia diz que o sangue do cordeiro vos perdoará
de todo o pecado. Levante a mão que eu quero liberar a palavra profética. Levante a mão que eu quero liberar a palavra profética. Não tem sangue de bode, não tem sangue de galinha, não tem vela preta, vela branca, não tem que pagar preço na Aparecida do Norte para o teu pecado ser perdoado mais. Jesus já veio, ele foi na cruz, o Cordeiro já derramou sangue, ressuscitou, está na casa. Deixa eu ver quem pode adorar o Cordeiro. Deixa eu ver quem pode adorar o Cordeiro. Só quem pode, dá um grito de glória para adorar. É Maui, é Bicabadara sai. Só quem tem glória para adorar. Só quem tem glória para adorar. Só quem tem glória para adorar. Pega a cruz. Eu penso que ele diz: não precisa mais de eu entrar no templo. Sacerdote ter que sacrificar um animal para que eu possa receber nem que for uma gota de sangue do animal e meus pecados ser perdoados. É por isso que hoje aqui mais vale obedecer do que sacrificar. Não, você não pegou. Você não pegou. Deixa eu aplicar isso aqui para você da glória. Quando aquele homem ajuda Jesus a levantar com a cruz, ele disse: não, não quero só ajudar ele a levantar a cruz, eu vou com ele até o Calvário. Não, você não pegou. Vou aplicar a Bíblia. Porque uma vez que você se encontra com ele, ou ele se encontra com você, não tem como andar com ele sem cruz. Não tem, não tem. Pastor, tem Bíblia? Claro que tenho. Jesus olhou para um grupinho de discípulos e disse: ninguém é obrigado, mas se alguém quiser vir após mim, ou quer dizer atrás de mim, porque quem vai na frente é eu, pega a tua cruz e siga-me. Porque se eu tenho cruz, quem quer ir comigo também tem que carregar a cruz. Se eu passei pela via dolorosa, quem é discípulo também vai passar pela via dolorosa. Se eu fui crucificado, você também não está isento de ser crucificado. Mas tem uma coisa: ao terceiro dia eu vou ressuscitar, vou abrir o céu e vem aí a quinta festa, que é a festa 50 dias, a festa do Pentecoste. Depois da cruz tem renovo, depois da cruz tem Pentecoste, depois da cruz tem avivamento, depois da cruz tem milagre, depois da cruz Pedro prega e a alma se converte. Deixa eu ver quem quer. Levante a mão para dar glória. Levante a mão para dar glória, pelo amor de Deus. Quem tem glória presa na garganta. A palavra que eu prego não é minha, é de Deus. O evangelho que eu prego não é do pastor Cleiton, ele é de Deus. Quem vem para dar glória na palavra, abre a boca para dar glória. Jerry Kabawi, ela é macabadara sai. Uramacanjo que minarabai. Quem foi que te disse que evangelho é coisa fácil? Quem foi que te pregou que evangelho é mar de rosa? Quem foi que te pregou que evangelho é só vitória, é só vitória, que é sabor de mel? O evangelho é amargo, o evangelho é doloroso. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Você também vai vencer. Eu consegui, você também vai conseguir. Evangelho é mar fechado e mar se abrindo. Evangelho é gigante na tua frente e gigante caído. Evangelho é Jordão fechado, Jordão aberto. Evangelho é muralha em pé e muralha caída. Evangelho é gigante levantando, Amaleque levantando, mas o Moisés com a mão levantada dizendo: eu não paro, eu não posto, eu tenho que carregar madeira, eu tenho que carregar a cruz. Quem quer, levante a mão. Epa, tá acabando.
Encha da palavra. Enche a casa de glória, vai. Enche a casa de glória, vai. Abre a boca para adorar. Abre a boca para dar glória. Ramaios, Kemadal, Timicadaraçai. Meu Deus do céu, eu sinto a glória dele na casa. Eu sinto a glória dele na casa. Só quem sente o Cordeiro vivo que desceu do céu aqui. Só quem sente. Adore o Cordeiro. Chegar até o lugar determinado que Deus quer que você chega. Não é todos que faz assim, ó. Tamo junto, que vai chegar com você. Chegar ao lugar que Deus determinou para os senhores chegar. Não é moço que estão com Abraão dizendo, ele é maluco, ele é doido. Diz que Deus falou com ele. Quem duvidou, quem não acreditou, quem não quis pegar o chamado, vai ficar no pé da montanha. Só vai subir no lugar que Deus escolheu para subir quem Ele escolheu de fato para subir. Tá desligado, meu filho. Tá desligado. Colocar o mestre no meio de dois ladrões. Sabe quem é que estava no pé da cruz? Nos pés do Cordeiro, além de Marta, Maria e os irmãos de Jesus? Simão estava lá. Simão viu ele na cruz, ajudou ele a carregar a cruz. Passou um dia, 2 dias, 3 dias depois da morte do Cordeiro, ele ressuscitou. E a Bíblia diz: o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Por que de alto a baixo? Porque de baixo para cima o sacerdote fazia com a isopor e o sangue do animal girando na esponja. E quando o sangue pingava, Deus perdoava o pecado. Só que Deus cansou desse negócio de mata animal, perdoa pecado, mata animal, perdoa pecado, mata animal, perdoa pecado, sacrifica animal, derrama sangue animal, perdoa pecado. Deus cansou. Ele disse: não, agora eu vou rasgar o véu do templo. Para quê? Eu já vi gente pregar que Deus rasgou o véu do templo para nós ter livre acesso e entrar. Negativo. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, não para nós entrar, mas para a presença sair. Pastor, isso é heresia. Vou te provar na Bíblia que não é heresia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Uma das festas de Jerusalém, a festa do Pentecoste. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um único lugar. De repente veio do céu. Da onde? Diga: o véu do templo rasgou. Diga: e o de repente saiu do céu, encheu toda a casa. Então não foi para mim entrar, foi para sair e encher a casa. Levante a mão que eu quero liberar a palavra agora. Levante a mão que eu quero liberar a palavra agora. Levante a mão que eu quero liberar a palavra para quem vem da glória. Encheu toda a casa em que estavam reunidos e foram vistas por eles. Porque que o escritor escreveu: e foram vistas por eles. Quem são eles?
eles, os que estavam para o lado de fora do projeto, na porta do templo, dizendo: o vento desceu, o som como de um vento desceu, a casa foi cheia, eles estão falando umas línguas. Quem está para o lado de fora está dizendo: estão bêbados, estão cheios de mosto. É por isso que o escritor fez a expressão bem clara em dizer: e foram vistas por eles. Por quê? Porque quem não entra, não impregna no poder da glória de Deus, só vai ver o que vai acontecer. Mas quem quer que aconteça com ele, não vai dar tempo do escritor dizer: e foi vista por Maria, e foi vista por João. Eu não quero ver, eu quero sentir a glória de Deus. Deixa eu ver quem quer. Meu Deus do céu, deixa eu ver quem quer. A casa vai encher. Deixa eu ver quem quer. Abre a boca. Muita glória. Levante a mão lá em cima agora para receber o que desce do céu. Levante a mão lá em cima agora para receber o que desce do céu. Assim como no dia de Pentecoste, receba o vento vermelho impetuoso. Agora o sangue do Cordeiro já foi derramado. Não tem sacrifício, é obediência. E receba, obediência e receba. Só quem quer, abre a boca para dar glória. Fica de pé comigo dando glória. Fica de pé comigo nessa sintonia dando glória. Fica de pé comigo nesta sintonia dando glória. Porque tem de repente de Deus depois do Calvário. Tem de repente de Deus depois que levaram até a cruz, até o destino. Tem de repente de Deus até a quando chegar no propósito que Deus determinou para você chegar para a cruz. Tem de repente, tem gente pensando que só tem tragédia, mas tem de repente de Deus chegando. Tem providência de Deus chegando. Eu estou pregando para quem crê. Se não quer, não precisa da glória, mas se crê, vai dando glória. Porque tem de repente de Deus na casa. Aqui no altar está recebendo de repente. Aqui no altar está pegando fogo. Eu quero ver pegar lá na nave da igreja agora. Vai crente. Faz o barulho que o diabo não gosta. Barulho de glória a Deus, aleluia. Deixa Satanás incomodado. Calabachora bagai. Meu Deus do céu. Chegando, só quem pega lá embaixo. Agora, por um minuto, eu vou dar um minuto para você na glória. Eu vou dar um minuto para você pegar a cruz, ficar de pé com ela e dizer: não é aqui que eu paro, eu tenho que andar mais um pouquinho, porque tem de repente chegando. Tem de repente de Deus chegando. Tomemano kebita hasa, uramakala tome kabatarasai, urabakalaba shandaraba kandarabia, urabakantomi navasia, amando keminarasai, entre os comuniasse,
Meu Deus do céu, eu estou ouvindo o som de um vento. Eu estou ouvindo o som de um vento. Eu estou ouvindo o barulho de um vento. Eu estou ouvindo o barulho de adorador. Pastor Diego Pacola, Deus está dizendo na casa: o meu de repente chegou para a vida de alguns aqui hoje. Levanta com a Cris. Tem de repente chegando. Abre a boca para dar glória. Deixar você da glória. Eu vou deixar você da glória. Eu vou deixar você da glória. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você liberar a tua alma agora. Eu já terminei de pregar, mas eu quero ouvir você adorar agora. Eu quero ouvir os adoradores agora. Repacando reminarasai. Este moço aqui, ó, eu vejo um pergaminho que desce na tua frente. E Deus falou para mim, não que você faça isso, mas Deus disse para mim: diga para ele que eu quero criar raiz no pé dele. Porque esse pergaminho que desce, Deus falou para mim, é um desejo que ele tem, que queima aqui dentro. Se for mentira, me desminta. Porque enquanto eu pregava, tu dizia: Deus, é isso aí que eu quero. É isso que eu estou te entregando aqui hoje. E muito mais, diz o Senhor, do que Ele me deu, Ele vai te dar. Tu crê? Tem gente que olha para você e diz: é fogo de paia, não vai dar em nada. Só que eu vi Deus já pegar tanta gente que alguém olhava na Bíblia e dizia: não vai dar em nada, e Deus fazer dar em tudo. Porque Deus não escolhe o capacitado, mas Ele escolhe os escolhidos e capacita. E Deus está dizendo para mim que ainda este ano Ele vai fazer algo novo na tua história. Ministerialmente eu já comecei, diz o Senhor. Só que Deus vai tocar na tua finança, Deus vai tocar no teu financeiro. Deus vai fazer deste moço um moço bem sucedido. E Deus fala: eu sou profeta, e eu estou profetizando agora. Deus falou para mim: eu vou mudar o itinerário da vida dele. Deus está dizendo: eu vejo uma loja sendo aberta. Eu vejo Deus colocando algo nas tuas mãos. Pega essa chave que desceu aí agora. Só quem crê na vitória, levante a mão para dar glória. Quem tem glória, levante a mão para dar glória. Quem tem glória, levante a mão para dar glória. Eu estou vendo uma corrente sendo quebrada aqui agora. Abra a tua mão, moça. Eu vi uma corrente grossa sendo quebrada aqui. E olha a visão que Deus me deu. Essa corrente grossa estava no teu pescoço. Grossa. Só que eu vi uma mão que segurava por trás dessa corrente. Uma espada descia. E essa corrente era quebrada. Eu disse: mas Deus, por que corrente no pescoço? Aí Deus falou para mim: o diabo queria trabalhar aqui, ó, na mente dela.
O diabo queria fazer ela entender que para ela não dá nada certo. Você disse: eu acho que eu sou amaldiçoada, porque aonde eu coloco a mão, dá tudo errado. Não é a sua mão, é porque o diabo sempre coloca a dele primeiro. Porque a macumbeira chamada Lúcia, que fez a macumba há 28 dias atrás, eu estou quebrando a macumba aqui agora. Porque o espírito de depressão, de ansiedade, queria tomar conta de você. Só que Deus falou para mim: você não vai precisar passar no médico não. Você não vai precisar de receita de homem alguma para nada. Eu estou entrando com providência na tua vida. E eu sou profeta de Deus. Se não cumprir, pode me chamar de mentiroso. A partir de agora, a partir de hoje, nunca mais tu vai sentir isso. E os pensamentos negativos, quando vier, eu estou te dando autoridade para repreender no meu nome. Porque a frustração que você teve no ano de 2019, entrando para 2020, Deus está dizendo: eu estou curando esta ferida antiga, eu estou cicatrizando. E Deus está dizendo: alguém de mais de 2 anos, eu vou fazer te pedir perdão, porque eu sou o Senhor que te escolheu desde o ventre da tua mãe. Eu tenho um projeto na tua vida. Quem quer a vitória de Deus sobre ela, levante a mão para dar glória. Levante a mão para dar glória. Levante a mão para dar glória. Só quem crê, jogue a mão lá em cima, dá um grito de glória para adorar. Quem crê, levante a mão para dar glória. Quem crê, levante a mão para dar glória. Quem crê, levante a mão para dar glória. Quem crê que Jesus está aqui, eu quero ouvir o glória da igreja. Eu quero ouvir o glória da igreja. Quem crê que Deus fala, diga amém. Quem crê que é Deus purinho, desde o princípio deste culto até o término dele, dá glória a Deus.